de segunda-feira, a maior cidade da América do Sul para. O meu celular dificilmente parava, me ligando. Ah, posso sair? O que você acha? Devo mandar meu filho na escola? Vi aquela imagem de ônibus pegando fogo. Viu a imprensa falando em 200, 250, 300, 350, 400 ataques na cidade. O que aconteceu? As mães, evidentemente, começaram a ir buscar seus filhos na escola. As pessoas interromperam o trabalho, as pessoas correram para casa, as ruas ficaram vazias. Ao anoitecer, São Paulo estava deserta. A sociedade deixou, ainda que por algumas horas, de confiar no poder público e de ter a certeza de que o poder público daria conta daquela situação. Isso é muito grave. Na cidade que nunca dorme, a população segue para mais um dia de trabalho. E nos presídios do estado, começa uma mega transferência de presos. R$ 765 criminosos são retirados de mais de 80 unidades localizadas em várias partes do estado de São Paulo e levados para a penitenciária de segurança máxima de Presidente Venceslau. Esses homens são suspeitos de compor as lideranças do PCC, primeiro comando da capital, a maior organização criminosa dentro de presídios no mundo. Entre eles está Marcola, acusado pela polícia de ser o líder máximo da organização. A transferência foi decidida às pressas pelo governo do estado de São Paulo no dia anterior. As informações que nós tínhamos é de que uma grande rebelião seria promovida no mês de agosto de 2006, nas vésperas da eleição presidencial que haveria naquele ano. A avaliação que nós fizemos é de que, tirando esses 765, nós estaríamos isolando e sem condições de comunicação as pessoas com capacidade de decisão da área e da organização criminosa. Primeira a denunciar a existência do PCC em 1997, a jornalista policial Fátima Souza tinha uma informação diferente. Eu tive a informação uma semana ou 10 dias antes dos ataques acontecerem. A informação de que os ataques aconteceriam. Que seriam naquele final de semana e não em agosto. E que estava tudo preparado. Você já percebia que o clima já estava tenso dentro da unidade. Não só naquela semana, mas já havia tenso. Há uns dias que já vinha tenso. No sistema penitenciário, uma transferência às vésperas do final de semana pode ser vista como uma provocação. Esses presos ficarão sem visitas no Dia das Mães que se aproxima. A atitude agrava a crise. Já tinha uma ordem, olha, qualquer coisa de transferir a gente, de levar a gente para algum lugar, da gente desaparecer, detona sem o próximo telefonema. E foi o que aconteceu. Assim que os líderes do PCC chegam em Presidente Venceslau, ligam imediatamente para membros da organização dentro e fora dos presídios. Vamos botar tudo abaixo. Durante a madrugada, a notícia da transferência se espalha pelo sistema penitenciário através de celulares levados clandestinamente para dentro das cadeias. Já tinha o celular à espera deles dentro do presídio. 80% dos celulares que entram na cadeia é através de diretores e agentes penitenciários, né, que fazem o celular entrar. Fora disso, são as mulheres que levam nas partes íntimas. Explodem as primeiras rebeliões do estado de São Paulo nos presídios de Avaré e de Iaras. Os presos tomam 24 funcionários como reféns. O PCC começa a revidar. É uma represália à transferência de suas lideranças. Pela nossa avaliação, não deveria acontecer absolutamente nada, porque as pessoas com capacidade de decisão tinham sido retiradas. Mas na mesma tarde, a polícia intercepta uma mensagem alarmante nas conversas por celular. Sem massagem. É isso mesmo, é cheque mate sem massagem.
houve um telefonema do superintendente da Polícia Federal de São Paulo, dizendo a mim que haviam acabado de gravar um telefonema, uma ordem geral passada pelo PCC. Eles chamam de salve isso, né? Essa ordem que eles passam, dizendo que era para matar sem piedade. Sem imaginar as ordens que correm entre os presos, o policial militar Isaías Viana começa mais um dia de trabalho. Meu esposo estava super tranquilo, porque ele estava de restrição médica, já devido ao problema de saúde que ele já vinha enfrentando. O serviço que ele fazia na rua, ele já ia ter que ficar interno, já tiraram o posse de arma, o fardamento. Diante das ameaças, Marcola e outros 7 suspeitos de liderar o PCC são levados à sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais em São Paulo. Quando o Marcola e companhia foram trazidos para São Paulo na sexta-feira, eu falei, vai rolar. Porque se o governo houvesse realmente tomado a rédea, eles não estariam aqui. Marcola é interrogado pelo diretor-geral do DEIC, Godofredo Bittencourt. Ele tenta convencer o preso a brecar a operação. Ele disse, agora já não dá mais. Agora é impossível. Agora a ordem já está dada e já vai acontecer. O policial militar Isaías Viana entra no restaurante onde trabalha como segurança para complementar a sua renda. E eu já estava, assim, meio que pressentindo, né, alguma coisa. Ele veio avisar seus patrões que terá que se ausentar do trabalho por problemas de saúde. Era o horário costumeiro dele de jantar. Sempre quando ele estava de serviço, ele jantava por volta de 11 horas e tudo, né? E depois se descontraíram com os amigos, conversando. E nesse dia se descontraiu mais ainda, porque ele ficaria um tempo sem vê-lo. Sem ter ideia do que está acontecendo, Isaías é abordado pelos comparsas do PCC. Eles queriam policial militar porque eles sabiam que ali tinha policiais militares, né? Quem é que é a polícia aqui? Dá a polícia que nós vamos intervalo em todo mundo. E o meu esposo, ele deu um passo à frente, dito pelos amigos que ali presenciaram, que ele seria um militar e que era para deixar os outros em paz, porque eles eram pais de família. E acordei com a ausência do meu esposo e comecei a entrar em contato com amigos dele, liguei para a companhia, liguei para a irmã, porque eu já estava desesperada. Nunca mais eu ouvi a voz do meu marido, entendeu? Isaías é uma das primeiras vítimas desta longa noite de terror. As ordens do PCC começaram a ser cumpridas. Depois de 4, 5 horas, tinha mais de 16, 20 pessoas mortas. Um policial civil, o número de policiais assassinados durante a posse, ainda na sessão dos atentados, tinha o endereço certo. Mataram mais um na Lapa, mataram mais um no Tatuapé, mataram mais um em Ribeirão Preto. E os ataques se espalham por todo o estado. Em São Paulo, os líderes da organização criminosa PCC ordenam uma ofensiva sem precedentes contra o Estado. Presídios começam a se rebelar. Policiais e agentes penitenciários são assassinados. Na madrugada, uma reunião de emergência reúne a cúpula de segurança de São Paulo no quartel do Comando Geral da Polícia Militar. Eu rapidamente fui para o comando da PM. Eu fui para o quartel-general e lá a gente começa a receber, existe uma sala de situação. Você recebe todas as informações. Além de Saulo de Castro, estão presentes o secretário de Estado Nagashi Furukawa, os comandantes das polícias civil e militar e Godofredo Bittencourt, diretor do DEIC. As notícias de novas mortes não param de chegar.
cada um com péssimas notícias. Mataram mais um na Lapa, mataram mais um no Tatuapé, mataram mais um em Ribeirão Preto. E assim estavam contabilizando as mortes. Não havia uma lógica nas ações. Então podia estourar em membros da Guarda Civil Metropolitana, como podia ser uma base da Polícia Militar, podia ser um distrito policial, uma viatura policial. Foi um clima extraordinariamente tenso. Na sala de situação, o clima é de desentendimento. O PCC exige que os presos transferidos para Presidente Venceslau recebam visitas no Dia das Mães. Mas a lei é clara, eles devem ficar isolados por 10 dias. O pedido era, nós temos que parar com essa carnificina e a única coisa na nossa avaliação é atender aquilo que a organização criminosa está pedindo. E qual era o pedido? De que permitisse a visita no domingo. Falei, isso não é possível. Nagashi Furukawa é apontado como um culpado pela situação. Eu comentei com o meu adjunto que eu estava preocupado com essa remoção. Poxa, você podia ter feito em etapas. Foi uma decisão errada no momento errado. O secretário Nagashi relembra sua resposta diante das acusações. Vocês não podem querer colocar sob a minha responsabilidade isso que está acontecendo. Até porque todos nós, todos sem exceção dos que estão sentados aqui na mesa, por meio dos seus representantes, participaram da decisão. E todos sabiam que não haveria recuo. E o que vocês estão propondo é recuo. E eu não vou recuar. Com a possibilidade de um acordo descartada, todos os policiais do estado continuam em risco. E ninguém poderia imaginar qual seria o próximo alvo do PCC. É uma sexta-feira típica. À noite, após o jantar, conversamos na frente do quartel. De repente, eles são atacados por 2 grupos de homens armados. Quando vimos, estavam no meio de um tiroteio. Os bombeiros se esconderam aí como podiam, embaixo das viaturas, atrás das viaturas. O Alberto, infelizmente, nem teve tempo. O bombeiro João Alberto da Costa é atingido por 3 tiros e morre antes de chegar ao hospital. Um criminoso morre e um civil fica ferido. A notícia da morte do bombeiro chega como uma bomba. Está claro que as forças de segurança estão sob ataque. Aí você teve que parar, pensar, analisar, e você tem que começar a pensar, né, a raciocinar como se fosse um criminoso, para chegar até ele. O PCC hoje tem o comando de todo o tráfico de droga do estado de São Paulo. Foi mobilizado pequenos focos, tá certo? Com gente que lidava com droga. Não estamos falando do grande traficante, aquele coitado que passa a droga, que vende ali na boca do fumo mesmo. O público do PCC é o jovem, pobre, drogado da periferia, é o traficante. Foi essa meninada, são muito jovens, né? Que pegaram motocicleta, carro e saíram dando tiro. Sem poder esperar mais, na sala de situação, a decisão está tomada. Disparamos para os batalhões, as ordens, sai todo mundo, sai as viaturas, acreditem que está havendo isso. Os 130 mil policiais do estado de São Paulo são imediatamente mobilizados. Todas as folgas e férias são canceladas. Eles estão em alerta máximo. O clima é de revolta. Os nossos policiais foram vitimados através de ações covardes, né? A nossa vontade era sair às ruas para cessar todo tipo de ação criminosa, seja a qualquer custo. Entre as 8 da noite do dia 12 de maio e as 6 da manhã do dia 13, o número de policiais e agentes penitenciários mortos atinge 17. Os ataques também deixaram 15 feridos, num total de 24 ações comandadas pelo PCC. Quando o dia amanheceu no sábado, já tinha policial morto, já tinha agente penitenciário morto, já tinha bases atacadas, já tinham delegacias atacadas, né? Então, quando a cidade acordou no sábado, estava uma tragédia. Os secretários Saulo de Castro e Nagashi Furukawa convocam uma coletiva de imprensa. Essas lideranças muitas vezes precisam fazer esse tipo de demonstração de força, criar o fato, né, e passar para a população a sensação de que, puxa, se a polícia está sendo atacada, quanto mais eu.
O governador do estado, Cláudio Lembo, está numa inauguração quando as notícias começam a explodir. Um minuto de silêncio por aqueles que morreram nessa madrugada. Um minuto de silêncio. Sem conseguir uma contra-ordem de Marcola, acusado pela polícia de liderar o PCC, as autoridades de segurança pública de São Paulo o levam para a penitenciária de Presidente Bernardes, a mais segura do estado. As ordens da organização criminosa continuam sendo cumpridas à luz do dia pela rede do PCC fora da cadeia. A situação está fora de controle. A população de São Paulo pode ficar absolutamente tranquila e confiante na sua polícia civil e na sua polícia militar. Toda a rede estava avisada, foi recolhido do policiamento, liberação de armamento especial, trouxemos para o DEIC quem entendemos que era necessário trazer, para termos sob vigilância, todas as tropas especiais estavam lá. As afirmações do secretário geram polêmica. Muitos policiais foram assassinados em suas folgas, sem imaginar que corriam risco. Então, quando no sábado a imprensa começou a dizer que o governo já sabia que tinha escuta de 10 dias, então esses policiais eram pura revolta. Porque eles achavam que se houvesse sido avisados, eles teriam mais cuidado. Essa informação não chegou, né? O policial da rua não soube disso. Baixada Santista, cidade de São Vicente, a 70 quilômetros de São Paulo. Policial carcerário João Marcos Fernandes volta para casa depois de um dia de trabalho, sem imaginar que sua vida está em risco. Mas trabalhou no cadeirão, na Praia Grande. O Marco adorava a profissão dele. Adorava, o Marco ia na frente de todo mundo, entendeu? Para defender os amigos. No caminho, ele para em um bar para conversar com amigos. Pelas costas. No auge da crise, a cúpula da Segurança Pública de São Paulo recebe a ligação de uma advogada que alega poder parar os ataques. Ela dizia que sabia quem era o comandante do crime organizado solto. E nas prisões, a situação fica incontrolável. Quando eu olhei para fora da gaiola, eu já vi que tinha sido tomado. No sábado, véspera do Dia das Mães, o estado de São Paulo vive uma ofensiva criminosa sem precedentes. Vinte presídios estão rebelados e os detentos mantêm 90 reféns. É o início da maior rebelião coordenada já vista no Brasil. Pois não, delegado. Durante a tarde, as autoridades da segurança pública são contactadas por Iracema Vasquiavo, uma advogada que alega ter uma mensagem do PCC. Ela dizia que sabia quem era o comandante do crime organizado solto e que estava articulando todos esses ataques nas ruas e que se essa pessoa tivesse a notícia segura por meio dela de que o Marcola não havia sido agredido nem estava machucado, que todos os ataques e as rebeliões cessariam. Ela só pediu para analisar o estado físico do preso. E nós, como não havia nenhuma agressão aos direitos humanos, eu quis que visse, achava importante que ela visse o preso. Fica decidido que a advogada poderá ver Marcola no dia seguinte. Mas a violência não dá trégua. A capital e outras cidades do estado de São Paulo vivem a segunda noite de ataques. Na cidade de Santos, o policial Carlos Alberto não foi avisado sobre a crise que domina o estado. Meu último serviço na Polícia Militar aconteceu das 7 às 19 do dia 12.
E até lá não tinha acontecido nada. Eu estava numa base da Polícia Militar, não estava sabendo de nada. Ele está com a família no pequeno comércio que tem para complementar a renda. Fui lá para fechar, né, o estabelecimento. E aí foi quando eles chegaram. O policial é atingido por 11 tiros. Na barriga, 2 aqui, tomei nas costas, tomei 2 na cabeça, um por aqui, outro saiu aqui, tomei um aqui que saiu aqui, tomei aqui, tomei outro aqui, tomei 2 aqui, tomei um na perna. Ficava agonizando, clamando a Deus, eu louvava, pai, vou partir mesmo, Deus me perdoa tudo que eu fiz. Estou indo embora, eu ouvi o barulho da ambulância chegar e me levar. Nas primeiras horas do domingo, já são 32 policiais e agentes penitenciários mortos. O número de feridos sobe para 28. Até agora, são 73 ataques em todo o estado. Nas 2 penitenciárias de segurança máxima, os presos recém-transferidos permanecem isolados. Mas nas outras prisões, é dia de visita e centenas de familiares chegam para comemorar o Dia das Mães com os detentos. Essas datas especiais, como o Dia das Mães, sempre são consideradas datas perigosas, entre aspas, pelo poder público. Porque o volume de pessoas que circula nos presídios é maior e consequentemente, o volume de pessoas que poderiam ser transformadas em reféns pela facção é muito maior. Mas cancelar as visitas poderia gerar uma revolta ainda mais violenta. A 700 quilômetros da capital do estado de São Paulo, no presídio de Junqueirópolis, os presos se preparam para receber seus parentes. Nós entramos para trabalhar na unidade, soltamos os presos que são os presos que iam fazer a decoração, que é os faxinos, os boieiros que estavam fazendo a decoração do pavilhão, colocando os enfeites, colocando bexiga. O funcionário que trabalhava naquela gaiola lá, ele abriu para que pudesse entrar uma mesa de madeira onde ia colocar os doces, os salgados lá. O sentenciado saiu para fora para catar a mesa. O sentenciado saiu para fora da gaiola e já saiu armado com um espeto de ferro. Nisso ele já tomou os 2 funcionários ali. Dezenas de funcionários conseguem escapar. 15 ficam presos como reféns. Rogério é um deles. O primeiro ponto que eu fui foi em cima da caixa d'água. E lá de cima eles obrigavam eu a gritar, ó, viu a polícia chegando, quando houve a rebelião, a polícia chegou e falou, ó, grita, fala pra eles recuar, grita bem alto, solta a sua voz. Fala pra polícia recuar que você tá aqui, ó, você tá vendo a altura, você sabe voar. São Paulo vive a maior onda de rebeliões nunca vista. São 67 unidades penitenciárias dominadas simultaneamente. Os detentos mantêm mais de 300 funcionários e visitantes como reféns. No auge da revolta, Adelson Taroco, diretor da cadeia pública de Jaboticabal, cidade a 400 quilômetros de São Paulo, é rendido pelos presos. Ele é amarrado a um colchão embebido em gasolina e colocado em chamas. 70% do seu corpo é queimado. As ordens do PCC cruzam as fronteiras do estado de São Paulo e se alastram pelo país. As notícias da crise viram assunto em Brasília. Enquanto isso, uma advogada viaja ao encontro dos líderes do PCC. A maior organização criminosa dentro de presídios no mundo consegue estender suas ações para além das fronteiras do estado de São Paulo. Detentos em penitenciárias do Mato Grosso do Sul e do Paraná iniciam uma série de rebeliões. Eles acenam bandeiras do PCC, o primeiro comando da capital. Alarmado com a situação, o governo federal oferece apoio ao estado de São Paulo. Colocamos à discussão do governador a Força Nacional de Segurança Pública e o Exército. O governador Cláudio Lembo recusa a ajuda. Nós estamos com controle da cidade
e vamos preservar esse controle, e o Exército seria, nesse momento, algo desnecessário. Em meio à crise, a advogada Iracema Vasquiavo se prepara para embarcar num avião da Polícia Militar. Ela está acompanhada do juiz corregedor dos presídios de São Paulo e de um delegado da Polícia Civil. Seu destino é a penitenciária de segurança máxima de Presidente Bernardes, onde irão se reunir com Marcola, acusado pela polícia de ser o líder máximo do PCC. A presença de todo o efetivo da Polícia Paulista nas ruas dificulta os ataques do PCC contra bases e viaturas. Centenas de suspeitos são presos. Não dizer que mata, que prende, já vai caindo quem é quem, já pega a fotografia, vê quem é a quadrilha, onde é que é o esconderijo, enfim, onde é que é a boca de fumo, já manda, dispara uma outra viatura para lá, e isso gerou quase 700 prisões. Mas um novo drama começa. Dezenas de ônibus são dominados. O procedimento é sempre o mesmo. Grupos de homens armados obrigam todos os passageiros a descerem. E incendeiam o veículo. A população começa a ver de perto os efeitos dos ataques do PCC. Na penitenciária de Presidente Bernardes, a advogada Iracema Vasquiavo e os representantes do governo se encontram com Marcola. Iracema é advogada, ex-delegada, que tinha contato com os presos, já representou presos do PCC, conhece as famílias e é a que foi chamada para fazer esse meio de campo. Ela pede que Marcola ligue para o comandante do crime nas ruas. Num primeiro momento, o Marcola não queria conversar com a Iracema. Aí ela explicou a ele qual o motivo de estar lá. E a própria Iracema falou, liga para este número, deu lá um número qualquer, para que ele fizesse a ligação. E ele disse, eu não falo em telefone celular. Marcola não fala muito por celular, das escutas que tem são poucas, ele só namorando. Alguém lá sugeriu, mas quem é que fala então? Aí foi dito, tem um tal de Luiz Henrique, LH, que fala. Esse aí foram buscar o Luiz Henrique na sala. Então ele pede para o Luiz Henrique, o LH, que faça a ligação e dê a ordem para o fim dos ataques, o que acontece ali na frente da advogada e dos representantes do governo. O Marcola também já estava satisfeito com o que ele já tinha feito, já tinha mostrado a sua força, uma hora ele ia ter que parar. Todos os órgãos de comunicação do Estado de São Paulo classificaram isso como um acordo feito entre o governo do Estado e a facção criminosa, e que eu não vejo como acordo nenhum. Mas, poxa, o governo põe à disposição da senhora um aviãozinho. Mais 4 representantes do Estado vai lá ver se o Marcola tá roxo. Não é muita mordomia para um preso que está acabando com a cidade? E se nós negássemos? E se as mortes continuassem? Aí sim eu penso que nós deveríamos ser responsabilizados. Nas últimas horas do domingo, enquanto a ordem do PCC de parar os ataques não se espalha pelas ruas, os criminosos continuam atacando. O número de policiais e agentes penitenciários mortos já chega a 35. 57 são feridos. Nesse dia, 24 ônibus são queimados e os criminosos ainda atacam 11 agências bancárias. O total já é de 156 ataques. Duas bases da Companhia de Engenharia de Tráfego são atingidas por coquetéis Molotov. Uma estação de metrô vazia é alvejada por dezenas de tiros. Ninguém é ferido. Você dava uma notícia de que um banco tinha sido atacado e na sequência chegava um outro, alguém perguntava, não, a gente não acabou de dar, não, é outro. As imagens de enterros de policiais e agentes penitenciários dominam os noticiários. Uma cobertura difícil, porque você também tinha sua preocupação pessoal com os seus pares, com seus amigos, com seus filhos, com o que estava acontecendo na cidade que você nasceu. O que está acontecendo?
3 dias depois do início dos ataques do PCC, a maior cidade da América do Sul é tomada pelo pânico. As pessoas interromperam o trabalho, as pessoas correram para casa, as ruas ficaram vazias. O crime organizado promove um final de semana de terror em São Paulo, com mais de 150 ataques às forças da segurança pública, bancos e ônibus. 46 penitenciárias continuam dominadas pelos presos. Mas é só na segunda-feira que a maioria da população sente os efeitos dos ataques do PCC. O número de ônibus queimados ultrapassa 60. Com medo da violência, as empresas de transporte decidem tirar de circulação 4.000 dos 15.000 ônibus que compõem a frota paulista. Milhares de pessoas ficam sem transporte. Os ataques nas ruas já estão praticamente controlados. Nos presídios, a intervenção da tropa de choque acaba com dezenas de rebeliões. Mas as notícias do final de semana tomam conta do rádio, da TV e da internet. Então aí foi um problema. Por quê? Porque a imprensa sentiu que era um fato importante, que havia de ser noticiado, com a dimensão da relevância que ele teve, mas 3 dias depois, ou 2 dias depois. Além das notícias, começa a se espalhar uma avalanche de boatos nas ruas e pela internet. Escolas e o comércio fecham as portas mais cedo. Alguns oportunistas, percebemos isso pelas solicitações, alguns oportunistas que eu digo, do povo, eles aproveitavam da situação e passavam no comércio, noticiando para fechar o comércio. Senão nós vamos vai fazer algum mal. A população começa a entrar em pânico. O meu celular dificilmente parava as pessoas que sabem que eu faço esse tipo de reportagem me ligando, posso sair? O que você acha? Devo mandar meu filho na escola? O que aconteceu? As mães, evidentemente, começaram a ir buscar seus filhos na escola. Na escola, os meus filhos foram buscar. As escolas foram fechando. Aí os filhos em casa, a mãe também saiu do emprego. Já ligava pro marido, olha, estourou 2 estações de metrô, os ônibus estão pegando fogo. Eu sei que no meio da tarde, 3 horas da tarde, todo mundo queria ir embora. Foi todo mundo embora. Assustados, os paulistanos se autoimpõem um toque de recolher. Às 6 da tarde, São Paulo registra um recorde de congestionamento com 212 quilômetros, 4 vezes acima da média do horário. E a cidade, é evidente, viveu um caos naquela noite. Quer dizer, as imagens eram de cidade parada. Ao cair da noite, o que parecia impossível acontece. São Paulo, a cidade que nunca para, está deserta. Todas as rebeliões foram contidas. Milhares de policiais patrulham as ruas. Em 3 dias de terror, o PCC assassinou 46 policiais e agentes penitenciários. 78 pessoas ficaram feridas. 82 ônibus foram queimados em 280 ataques. E quando a situação parecia estar voltando ao normal, um novo drama tem início. Eu recebi uma ligação de um PM da família falando que era para me avisar para as pessoas de bem, ficar dentro de casa, que quem estivesse no meio da rua era inimigo da polícia. Só que o telefone celular do meu filho estava desligado. O gari Edson Rogério volta para casa depois de um dia de trabalho na cidade de Santos. Acabou a gasolina dele, ele veio empurrando a moto até o posto. O posto de gasolina está fechado. Edson liga para um amigo pedindo ajuda. Segundo o menino falou que ele pegou e assim que ele chegou no posto de gasolina, chegou 3 viaturas. Desce da moto, rapaz! Vamos pra cabeça. Vamos
cabeça, rapaz. Tira aí. Fica pianinho aí, na moral. Tira o boné, meu. Vai. Vai, senhor. Que é isso aqui? É o telefone. Que é isso aqui, rapaz? Vira. Tem passagem? Tem, senhor. Pagou já? Já paguei, senhor. Pagou nada. Você é bandido, rapaz. Você é vagabundo, rapaz. Ele falou uma frase, o PM, morreu, você é ladrão. Aí começou a dar tapa na cara, dar murro, dar isso e dar aquilo. Vaza. Após ser abordado pelos policiais, Edson parte com a moto de seu amigo para buscar gasolina. E o menino ficou até 5 horas da manhã esperando ele e ele não voltou. Edson é encontrado morto contra um muro a 500 metros do posto. Ele não é o único a morrer em circunstâncias suspeitas. Logo após o início do processo de aumento das mortes violentas no estado de São Paulo, havia uma preocupação com a observância das questões éticas e técnicas por parte do Instituto Médico Legal de São Paulo. Inclusive, haviam boatos de que poderia haver interferências na computação e no registro desses dados. Os dirigentes do Conselho Regional de Medicina decidem acompanhar os trabalhos no IML. Eles se deparam com uma cena terrível. O quadro foi tétrico, dentro das áreas das câmaras de refrigeração, nas macas e até mesmo o assoalho do Instituto Médico Legal estava forrado de cadáveres. Parecia uma guerra que ultrapassava aí meses de mortes no Iraque, no Afeganistão. Entre os dias 12 e 21 de maio, 437 corpos de civis são recebidos. O número é 6 vezes maior que a média. As áreas mais atingidas, ocupavam mais de 50%, era cabeça e tórax. Se nós envolvermos cabeça, pescoço, tórax e abdômen, por volta de 90% dos tiros se localizavam nessas áreas vitais. Após os ataques, a Secretaria de Segurança Pública divulga a morte de 123 suspeitos em confrontos com a polícia. A pergunta que eu fazia é o seguinte: num suspeito, você procura deter, ou na pior das hipóteses, você vai num processo investigativo, se ele fugir, e tenta prendê-lo posteriormente. Num suspeito, você não pode atirar para matar. Se foi inocente, mas matou 300 inocentes, 200 inocentes, né? Aí é uma barbárie. Os ataques do PCC marcam uma metrópole de mais de 19 milhões de habitantes. Isso afetou a população, mostrando que ela sim está sujeita às garras deste crime organizado. Durante um final de semana, São Paulo viveu dias de guerra urbana sob o ataque do primeiro comando da capital. Após semanas de investigações, a população descobre a real proporção dos atentados. Os números são assustadores. Foram pouco mais de 500 ocorrências, na maioria das vezes ocorrências graves de ataques a órgãos públicos, principalmente delegacias e unidades da Polícia Militar, mortes de policiais, mas desse montante restou provado que a facção criminosa efetivamente participou de 280 casos. Nos ataques, 46 agentes públicos foram assassinados. Eram policiais e agentes penitenciários, muitos surpreendidos em suas folgas. Isso afetou a população. Ela viu essa proximidade. Ela sentiu o PCC da periferia agindo no lugar onde ela mora, mostrando que ela sim está sujeita às garras deste crime organizado.
Atingido por 11 tiros na noite de 13 de maio, o policial Carlos Alberto Santana de Oliveira ficará marcado para sempre. A finalidade deles era atingir o Estado, entendeu? E o Estado caiu sobre a minha carcaça, né? Do Estado eu só tive desconto. Não recebi nada. Seguro, nada. As centenas de mortes suspeitas que chegaram ao Instituto Médico Legal naquela semana permanecem sem resposta. Até o terceiro aniversário desta tragédia, né, no estado de São Paulo, não se foram abertos processos ou os inquéritos não progrediram. Débora Maria não sabe quem assassinou seu filho. O caso foi arquivado pela polícia. Hoje, ela luta para que os casos de mortes suspeitas sejam investigados. Há pouco tempo montamos uma associação de mães e familiares de vítimas para ter mais poder da voz nossa, né? Nossa voz, uma associação tem mais força. Em 26 de maio, após 7 anos no cargo, Nagashi Furukawa renuncia ao posto de secretário da administração penitenciária. Saulo de Castro, secretário da Segurança Pública, deixa o cargo em dezembro do mesmo ano. Apesar dos inúmeros boatos, São Paulo nunca mais viveu uma onda de ataques semelhante. A grande lição que fica é que não se pode combater o crime organizado de maneira isolada. Hoje, no estado de São Paulo, as instituições estão muito mais próximas, se encontram com frequência, trocam informações e têm absoluta certeza de que isoladamente elas não vão conseguir vencer essa guerra contra o crime organizado. Hoje o Estado está estruturado, tem informações, tem meios para assegurar, garantir que aquele passado tenebroso não voltará. A pronta resposta policial hoje é muito forte. Né? E com esses meios de tecnologia, de fazer o monitoramento, né? A polícia consegue hoje mapear o que está acontecendo no estado todo. Tanto é que hoje a gente tem uma forma, não se ouviu falar mais, né, em grandes operações envolvidas por alguma facção criminosa recentemente. Nós conseguimos, através de um sistema de inteligência que fizemos na Secretaria, coletar muitos dados a respeito das pretensões dessa facção. O sistema de informação é muito ativo, inúmeras ações nós conseguimos nos antecipar e inibir resgates, inibir roubos, inibir ações mais espetaculares que eles planejavam. Era para ter acontecido em setembro do ano passado, né? Há quase um ano. Foi abortado porque o serviço de inteligência da polícia conseguiu detectar, os ataques foram adiados, né? Não abortados. Então, assim, tem uma chance, sim, muito forte, de qualquer momento ter um novo ataque na cidade. A gente não está livre, não. A situação hoje é outra, as instituições estão muito mais preparadas para combater o PCC. O combate ao PCC se tornou prioridade máxima, de forma que a situação hoje é muito melhor. O PCC é mais fraco em consequência da ação do Estado. Mas, como eu já disse, ele não pode ser menosprezado. Botar tudo abaixo. Durante a madrugada, a notícia da transferência se espalha pelo sistema penitenciário através de celulares levados clandestinamente para dentro das cadeias. Já tinha o celular à espera deles dentro do presídio. 80% dos celulares que entram na cadeia é através de diretores e agentes penitenciários, né, que fazem o celular entrar. Fora disso, são as mulheres que levam nas partes íntimas. Explodem as primeiras rebeliões do estado de São Paulo nos presídios de Avaré e de Iaras. Os presos tomam 24 funcionários como reféns. O PCC começa a revidar. É uma represália à transferência de suas lideranças. Pela nossa avaliação, não deveria acontecer absolutamente nada
porque as pessoas com capacidade de decisão tinham sido retiradas. Mas na mesma tarde, a polícia intercepta uma mensagem alarmante nas conversas por celular. Sem massagem. É isso mesmo, é checkmate sem massagem. Houve um telefonema do super... No meio da tarde de segunda-feira, a maior cidade da América do Sul para. O meu celular dificilmente parava, me ligando. Posso sair? O que você acha? Devo mandar meu filho na escola? Vi aquela imagem de ônibus pegando fogo. Viu a imprensa falando em 200, 250, 300, 350, 400 ataques na cidade. O que aconteceu? As mães, evidentemente, começaram a ir buscar seus filhos na escola. As pessoas interromperam o trabalho, as pessoas correram para casa, as ruas ficaram vazias. Ao anoitecer, São Paulo estava deserta. A sociedade deixou, ainda que por algumas horas, de confiar no poder público, de ter a certeza de que o poder público daria conta daquela situação. Isso é muito grave. Na cidade que nunca dorme, a população segue para mais um dia de trabalho. E nos presídios do estado, começa uma mega transferência de presos. R$ 765 criminosos são retirados de mais de 80 unidades localizadas em várias partes do estado de São Paulo e levados para a penitenciária de segurança máxima de Presidente Venceslau. Esses homens são suspeitos de compor as lideranças do PCC, primeiro comando da capital, a maior organização criminosa dentro de presídios no mundo. Entre eles está Marcola, acusado pela polícia de ser o líder máximo da organização. A transferência foi decidida às pressas pelo governo do estado de São Paulo no dia anterior. As informações que nós tínhamos é de que uma grande rebelião seria promovida no mês de agosto de 2006, nas vésperas da eleição presidencial que haveria naquele ano. A avaliação que nós fizemos é de intendente da Polícia Federal de São Paulo, dizendo a mim que haviam acabado de gravar um telefonema, uma ordem geral passada pelo PC. Eles chamam de salve isso, né? Essa ordem que eles passam, dizendo que era para matar sem piedade. Sem imaginar as ordens que correm entre os presos, o policial militar Isaías Viana começa mais um dia de trabalho. Meu esposo estava super tranquilo, porque ele estava de restrição médica, já devido ao problema de saúde que ele já vinha enfrentando. O serviço que ele fazia na rua, ele já ia ter que ficar interno, já tiraram o posse de arma, o fardamento. Diante das ameaças, Marcola e outros 7 suspeitos de liderar o PCC são levados à sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais em São Paulo. Quando o Marcola e companhia foram trazidos para São Paulo na sexta-feira, eu falei, vai rolar. Porque se o governo houver... E tirando esses 765, nós estaríamos isolando e sem condições de comunicação as pessoas com capacidade de decisão da área e da organização criminosa. Primeira a denunciar a existência do PCC em 1997, a jornalista policial Fátima Souza tinha uma informação diferente. Eu tive a informação uma semana ou 10 dias antes dos ataques acontecerem. A informação de que os ataques aconteceriam. Que seriam naquele final de semana e não em agosto. E que estava tudo preparado. Você já percebia que o clima já estava tenso dentro da unidade. Não só naquela semana, mas já havia tenso. Há uns dias que já vinha tenso.
No sistema penitenciário, uma transferência às vésperas do final de semana pode ser vista como uma provocação. Esses presos ficarão sem visitas no Dia das Mães que se aproxima. A atitude agrava a crise. Já tinha uma ordem, olha. Qualquer coisa de transferir a gente, de levar a gente para algum lugar, da gente desaparecer, detona sem o próximo telefonema. E foi o que aconteceu. Assim que os líderes do PCC chegam em Presidente Venceslau, ligam imediatamente para membros da organização dentro e fora dos presídios.